Efésios, capítulo de número 3, verso de número 9 até o 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós estamos no estudo 675, a doutrina da Igreja de Cristo, o mistério de Deus no Antigo Testamento. Esse é o segundo estudo dessa série. Nós ainda temos mais 2 estudos nessa série e precisamos aí nos debruçar ainda mais uma vez. Tem sido importante, irmãos, nós tratarmos desse assunto aqui na igreja, porque ele tem trazido bastante luz como que nós manifestamos igreja no tempo de hoje, né? E é importante nós lembrarmos, olhando nessa perspectiva, que tudo aquilo que nós vivemos hoje, existe um modelo pré-definido, né? Deus não faz nada no mundo sem um modelo. Existe um modelo para tudo. Para tudo que nós vemos na Terra, que faz respeito, por exemplo, das intenções humanas, das manifestações humanas, das organizações humanas, para tudo isso existe um modelo intencionado por Deus e o homem manifesta a partir desse modelo ou esse modelo. É por isso que os judeus eles acreditam no seguinte: Deus é o criador de todas as coisas e o homem é o criador no mundo de Deus. Eles acreditam que Deus é o criador de todas as coisas e o homem é o criador no mundo que Deus fez. Então o homem cria a partir dos elementos estabelecidos por Deus. Ele manifesta a sua vida a partir do ambiente manifestado por Deus primeiro. É por isso que fica interessante 2 coisas para a gente olhar nessa categoria e começar a andar em direção desse mistério de Deus no Antigo Testamento, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Quando você olha, por exemplo, a criação do homem, em que dia da criação o homem foi criado? No 6º dia. O que é que já tinha sido criado no 6º dia? Tudo. Quando Deus traz o homem à existência, todo o ambiente já estava preparado para receber esse homem. Todo o ambiente já estava acertado para que esse homem viesse viver nesse ambiente. É por isso, né, e o Matthew Henry, que é um grande comentarista, os pentecostais amam ele, marca bem na sua enciclopédia quando ele está tratando de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que é a criação do homem. Ele pega o capítulo e no comentário dele, que é quite extensive, é bem comprido o comentário dele, ele vai dizer o seguinte: quando você vai para Jó capítulo 38, que Deus começa a perguntar assim: Jó, onde é que você estava? Quando eu criei as estrelas, quando eu coloquei limite aos mares, quando eu coloquei a areia da praia, onde é que você estava, Jó? Né? E aí Jó fica sem o que falar para Deus, porque ele não tem condição de responder para isso. Nenhum homem estava lá quando Deus cria todas as coisas. É exatamente para que o homem para sempre fique refém, entre aspas. Né? Não é um tipo de refém como a gente conhece lá, o pessoal que está em Gaza, não. Mas o homem é consequente. Né? É uma coisa que é uma consequência do ambiente preparado para que ele venha. O homem nunca poderia viver fora desse ambiente que Deus preparou. Está entendendo o que eu estou falando? O homem é dependente do ambiente que Deus fez. É por isso que o homem é sempre dependente de Deus. Para que Deus tivesse no homem a propagação da sua imagem. De alguma forma, aqui os teólogos jump bem alto, principalmente os calvinistas, ok? Para que Deus, entre aspas, bem grande, dependesse que o homem propagasse a sua imagem. E aqui agora eu estou falando de aliança. O homem sempre dependendo de Deus, para que Deus, através da dependência do homem, tivesse no homem a propagação da sua imagem e dependesse, então, entre aspas, dele para a propagação da sua imagem. Então, por isso, essa palavra dos judeus. Deus é o criador de todas as coisas e o homem é o criador no mundo. Ok? Deixa eu deixar bem claro aqui. Se Deus quisesse usar outro tipo de ser para propagar a sua imagem, ele teria feito isso, sem problema nenhum. Não é essa a questão. Por favor, não coloque essa dependência de Deus como uma necessidade dele. Coloque isso como uma manifestação do seu amor. Trabalhar em parceria com o homem. Trabalhar em parceria com aquilo que o homem fosse fazer.
Dessa forma, Efésios capítulo 3, versículo 9 a 10, diz assim a minha Bíblia, e a sua também precisa dizer a mesma coisa, então a gente está em outro lugar. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que interessante isso. O Paulo está dizendo que um mistério que estava oculto em Deus foi manifestado nesse tempo e agora a multiforme sabedoria de Deus, não antes, agora. Paulo está dizendo naquele instante, naquele tempo da sua vida, naquele momento da sua caminhada, agora, os principados e potestades estão descobrindo como Deus é sábio através da igreja. A junção entre faz uma nova alma. Nós cremos que é dessa maneira que uma nova alma aparece. Aonde ela aparece? Nós cremos que faz uma nova alma. Nós cremos que é dessa maneira que uma nova alma aparece. Aonde ela aparece? Nós cremos que depois de Adão e Eva, que tiveram isso no momento da sua formação, nós temos isso no momento da concepção. Da onde a gente tira essa ideia? Salmo 139, que o Senhor entretecia os órgãos de Davi, no texto que ele faz poesia, dentro do ventre da sua mãe. Que desde o ventre da sua mãe, todos os seus dias estavam escritos, ou seja, que a partir do momento que ele foi fecundado no ventre da sua mãe, ele já era uma pessoa. Então, o texto bíblico é vasto a respeito desse assunto. Só que, da mesma forma, a gente tira essa ideia da igreja. Como é que surge a igreja, né? Então, vamos lá. Percepção e assimilação da visão testamentária. A doutrina da igreja de Cristo em relação ao mistério de Deus no Antigo Testamento vai além de uma perspectiva teológica que busca identificar e entender referências ou prefigurações da igreja de Cristo, antes mesmo de sua manifestação plena no Novo Testamento. De forma consistente, essa doutrina baseia-se na crença de que Deus revelou gradualmente o seu plano de salvação e, ao longo da história, culminando na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na formação da igreja como seu corpo na terra. Então, o que é prefiguração e tipologia, né? Prefiguração é alguma coisa que surge antes, que figura aquilo que vai estar lá na frente. Você quer saber um modelo excelente de prefiguração? Uma maquete. Já viu uma maquete de prédio na frente de construção? Tem lá o prédio lá sendo construído, o prédio está pronto. Aquilo é uma prefiguração. Agora, a prefiguração também pode ser, nesse mesmo sentido, os esquetes, que é feito primeiro pelo arquiteto, que não se parece tanto, né, com o modelo que vai ficar no final. Você já viu, por exemplo, os desenhos de Niemeyer sobre a Brasília? Como é que Brasília ia ficar? Não Brasília o carro, Brasília a cidade, tá? Você já viu alguma vez os desenhos que ele faz? Fazia umas curvas, aí fazia uns negócios assim, e falava, isso aqui vai ser o Alvorada. Aí você falava, como é que isso aí? É uma pré-figuração. Quando você olha o Alvorada, quando você olha o Palácio da Alvorada e olha para o esquete, fala, tá aqui, ó. Claro, é isso aqui mesmo, dá para ver que é, né? Dá para ver que é isso que ele quis dizer. Mas quando você olha o desenho primeiro, você fala, não, isso aqui é um garrancho, isso aqui é uma loucura de alguém. A pré-figuração é isso. E o tipo, o que é o tipo? O tipo ainda é um pouquinho mais doido, né? Porque o tipo, ele não tem nada a ver, não tem muito a ver com a figura final. Mas o modelo que ele apresenta se parece, depois que o outro é apresentado, que aquilo prefigurava ele, né? Por exemplo, José é um tipo de Cristo. Por quê? Porque também foi traído pelos seus irmãos, mas através daquilo que aconteceu com ele, ele fez bem para toda a sua família. Outro modelo porque ele é um tipo de Cristo. Porque através do perdão que ele dá aos seus irmãos, ele une novamente e restaura toda a sua família na terra. É um tipo de Cristo. Por que Moisés é um tipo de Cristo? Porque ele é um legislador. Assim como Jesus legislou, julgou, foi juiz, né? Se sentou como juiz para julgar e ainda vai julgar de novo as nações, assim também Moisés fez a mesma coisa. Por que ele por exemplo, por que Samuel é um tipo de Cristo?
Porque Jesus também perfigurou cerimônias sacerdotais. Dessa mesma forma, né, não no sacerdócio aquele antigo, mas o próprio escritor aos Hebreus fala sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então são tipos e prefigurações que aparecem bastante na igreja. Como é que a gente encontra alguns tipos e prefigurações da igreja? Eu gosto bastante de dois modelos que a gente observa. Primeiro, Provérbios 31. Já viu Provérbios 31? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. A igreja é uma mulher perfeita. Assim como Jesus é um homem perfeito, a igreja é uma mulher perfeita. Você sabe que, abrindo um parênteses aqui, você sabe que esse foi justamente o problema do catolicismo? Por que o catolicismo precisou consagrar Maria? Porque Jesus não teve esposa, né? E aí você observava, você mostrava para Jesus, você mostrava Jesus para as pessoas, é o homem perfeito. E a mulher, como é que a gente vai fazer com a mulher? Conforme essa figura da mulher foi ficando mais complicada dentro da igreja, eu estou falando agora da igreja, depois da igreja primitiva, já a igreja no catolicismo romano, tá? Conforme os modelos helenistas da igreja foi ficando complicado, o que eles fizeram? Porque é o seguinte, o modelo estoico da mulher, dentro do estoicismo helenístico, ele falava o seguinte, que o homem é a raiz de todas as virtudes e a mulher é a raiz de todas as paixões. O homem é a raiz de todas as virtudes e a mulher é a raiz de todas as paixões. Então, um homem, para ser um homem de verdade, tinha que dominar sobre a paixão. E esse domínio masculino sobre a mulher, dentro do estoicismo. Isso não é um patriarcado hebraico, ok? Isso é um estoicismo grego. E dentro do estoicismo grego, então, vinha a força, o kratos da casa, o poder legislador da casa, tendo a mulher como propriedade. E nesse sentido, tem gente que vai discordar de mim, mas depois a gente conversa. E nesse sentido, né, nesse sentido justamente que a gente está falando, surge a necessidade de encaixar a mulher em algum lugar. Então, quem que eles pegam? Jesus não tem esposa, para colocá-la nesse sentido, pegam a mãe. E aí elevam a mãe, inclusive tem cíclicas da Igreja Católica sobre a ascensão de Maria, né, que Maria assuntou aos céus como Jesus assuntou aos céus, e começa essa aberração. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe que os tipos da igreja estão ali. Como, por exemplo, a esposa sendo a mulher virtuosa, que o valor dela excede o de rubis. O que Jesus pagou pela igreja? O sangue. Fala, por exemplo, que a igreja faz bem para o seu marido e não mal. Fala que ela é louvada nas portas. E tantos outros textos que você pode acoplar a igreja de maneira perfeita ali. Outro texto que eu gosto muito é Isaías capítulo 54. Vamos dar uma olhadinha em Isaías capítulo 54 para a gente observar esse texto e ver como está bonito ali a igreja manifestada? Isaías capítulo 54. Ó, canta alegremente, ó estéril, que não deste luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Que mistério é esse aqui? Primeiro, canta alegremente, ó estéril. Bom, para Sara, que foi a primeira mulher hebreia, Deus restaurou o ventre dela. Ela já não era mais estéril. Quem continuava sendo estéril? Os gentios. Mas agora Deus chama assim, olha, pode cantar alegremente você, a estéril. Porque mais são os filhos da sozinha, que não deste a luz, né? Por que ela não deu a luz? Porque quem deu a luz foi o próprio Cristo que deu a luz. Lembre que isso aqui é logo depois do capítulo 53 de Isaías, que fala do sofrimento do Messias. Ó. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto. Quem teve a dor de parto? O Messias. O Senhor Jesus, ele que teve a dor de parto, para parir a igreja, né? A igreja sai dele nesse sentido, da dor dele, né? Porque mais são os filhos da mulher solitária,
aquela que estava desquitada, a gentia, do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha o versículo de número 2. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará com que povoem as cidades assoladas. A igreja, a expansão da igreja, chegando aos lugares assolados. Olha o versículo 5. Porque o seu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome. Olha essa parte. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Glória a Deus. Versículo de número 11. Ó tua aflita, arrojada com tormento e desconsolada, eis que assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e fundarei sobre safiras. Está falando de dons aqui. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Versículo 13. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. É a igreja no Antigo Testamento. A prefiguração da igreja no Antigo Testamento. As profecias messiânicas entram pelo mesmo sentido, né? Nós precisamos correr. E aí a gente vê essa dicotomia da igreja e Israel. Na verdade, essa dinâmica, não é uma dicotomia, é uma dinâmica. Agora, por que essa dinâmica? Porque Israel achava, entendia-se Israel, que tudo estava resumido a eles. Estava tudo fechado para eles, era só eles. E aí, no meio do caminho, Deus manifesta a igreja, e não manifesta uma igreja judia. Manifesta uma igreja de todas as nações, judeus e gentios. Agora, é claro que essa dinâmica da igreja, ela foi um sistema complicado. Porque, a princípio, os judeus da igreja não aceitavam os gentios. Mas depois, foi os gentios que não aceitavam os judeus. A aversão gentílica aos judeus causou um problema tão grande na história da igreja, que é um sistema, inclusive teológico, conhecido como supersessionismo. E o que o supersessionismo diz, né? Supersessionismo mesmo. Ele fala que os modelos do Antigo Testamento acabaram. Que o Antigo Testamento não serve nem como base de doutrina, ele é apenas um livro histórico. E na história que ele conta, ele demonstra como o povo de Israel falhou e perdeu completamente o lugar em Cristo, que agora só existe a igreja. Desse supersessionismo, desse supersessismo, né, que a gente fala, surge, por exemplo, os grandes tempos de aversão judia na história. O primeiro deles causado pelo próprio Vaticano, quando chega nas cruzadas em Jerusalém. E através da história, de novo isso acontece. Inclusive, arraigado por esse modelo, foi que Hitler perseguiu os judeus com aval da Igreja Católica Romana. Ninguém fala disso, né? Isso a Globo não mostra, né? Mas é isso que aconteceu. Por que isso? Porque existia essa intenção, esse pensamento de que a igreja, de alguma forma, substitui a Israel, porque Israel é só um tipo. Da mesma forma como Jesus substituiu os sacrifícios e o sacerdócio israelita, a igreja substitui o povo de Israel. Não é assim. Israel continua tendo promessa de Deus, inclusive para fazer parte da igreja. Mas sim, o modelo como Israel foi estruturado prefigura a igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E essa revelação, ela é progressiva. Olha lá o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Para mim, o início de livro da Bíblia mais lindo que existe. É o mais lindo que tem. De todos os livros da Bíblia, o que começa de maneira mais bonita é esse. Capítulo 1, versículo 1 e 2 de Hebreus diz assim, a minha Bíblia é a sua também.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos desses dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Né? Deus antigamente falou dessa forma, falou de outra forma, mas agora ele manifesta toda a sua plenitude através do Filho. Agora, a manifestação do Filho não significa uma novidade, significa o final da revelação, porque o Filho está presente na criação desde o início. Entende? É como se você apresentasse o último elemento do quebra-cabeça, mas é o primeiro que você coloca. É como se o último que você apresentasse fosse justamente o primeiro que iniciou todas as coisas. Maravilhoso isso, né? Isso é a glória de Deus, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aí agora o plano de Deus revelado no Antigo Testamento, nas promessas messiânicas, nas alianças do povo escolhido, na tipologia, as prefigurações, nas profecias escatológicas, ou seja, não só olha para trás, mas também olha para frente, né? A doutrina do fim e a universalidade da salvação. A igreja revelada por tipos e símbolos no Antigo Testamento, ela vai também prefigurar, por exemplo, como o povo de Deus guardado nas grandes pragas. Lembra, por exemplo, a praga que veio, a última grande praga que veio? Que você precisava de ter matado o cordeiro e colocado o sangue nos umbrais da porta para o anjo da morte não passar? Assim também existe uma prefiguração de Cristo quanto à igreja ali. Aquele crente que passa na sua casa o sangue do cordeiro imaculado do Senhor, tem a sua família, a sua casa protegida, o ritual da Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o substituto absoluto da Páscoa, né, no dia da expiação. Queria parar alguns minutos aqui, nos rápidos minutos que a gente tem, e falar um pouquinho, por exemplo, nesses outros tipos que a gente vê. O tabernáculo, por exemplo, é um deles. Eu gosto do tabernáculo porque a gente falava esses dias atrás, inclusive com os líderes da igreja, um pouquinho sobre o tabernáculo, porque o tabernáculo demonstra essa maravilha da humildade da igreja e ao mesmo tempo a glória. Né? Se você vai, por exemplo, para o tabernáculo, você percebe que ele tinha toda uma construção feita de maneira especial. Né? As estacas que grudavam ele no chão, os pregos que grudavam ele no chão, eram de prata. Mas tanto as paredes quanto os utensílios da casa de Deus eram de madeira de acácia forrada de ouro. Ele tinha uma cobertura de panos diferentes, a cobertura tinha também uma questão de proteção espiritual, da bênção de Deus, da beleza do Senhor, as 7 camadas que passavam por cima do tabernáculo, mas cada tábua do tabernáculo que era montada, ela era feita de uma maneira especial. E isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque aquilo prefigurava para os israelitas um modelo de alguma coisa que tinha sido mostrado para Moisés, e inclusive o pastor Alderi Nelson, alguns dias atrás, pregou aqui para a gente que o Moisés recebeu de Deus assim, ó, faz conforme o modelo que você viu no monte. E aí ele faz o modelo do tabernáculo, lembra que até ele usou essa expressão, para fazer um culto celeste num tabernáculo terreno. E o tabernáculo era um molde, era moldável, inclusive era móvel, né? Porque ele se movia, você desmontava ele e se movia. Nisso a gente vê a beleza da igreja, né? Porque cada lugar da igreja também é móvel. Eu e você nos movimentamos. Eu e você estamos num lugar aqui hoje e estamos num lugar em outro. Né? Em outro lugar uma outra hora. Mas essa mobilidade da igreja não elimina a glória. Porque quando ela se junta, então a glória se manifesta. É por isso que é importante congregar. Percebe a congregação da igreja aí? A glória só se manifesta quando a igreja está junta. Não quando ela está separada. A glória só se manifesta quando a igreja se ajunta. Quem sabe no domingo a gente fala um pouquinho sobre isso em nome de Jesus. Né? Mas a gente percebe, por exemplo, que cada tábua do tabernáculo era feito do mesmo material que era feito os utensílios. E aqui é bonito demais. Os utensílios tinham função. Mas a parede do tabernáculo também não tinha? Não tinha função a parede do tabernáculo? Também tinha. Agora, olha que maravilhoso isso. Se não tinha parede do tabernáculo,
não tinha onde colocar e ajuntar os elementos que fazem as funções. Então, o elemento que está fazendo a função, que elemento que está fazendo a função, pastor? Te explico. Né? O incensário. A mesa dos pães da preposição. O candelabro de ouro. A arca do concerto. Cada uma tinha uma função, não tinha? Agora, onde é que a função delas apareciam? Quando estava montado o tabernáculo completo. Fora do tabernáculo, ela era parte do tabernáculo. Mas não o tabernáculo ali representado de maneira completa. Entende o que eu estou falando? A gente só tem função, irmãos, se a gente está no lugar onde a função se manifesta. Isso é tão importante, irmão. Quando a função está sendo manifestada da igreja, então os membros da igreja têm função. É por isso que tem muita igreja com I minúsculo, que é colocações locais, que já há muito tempo não se manifesta como igreja, porque não está junta pela função. Está junta para manifestar a glória pessoal de cada um deles. Agora, olha que fantástico isso. Se você raspasse o incensário, o altar do incensário, que era um dos lugares mais importantes que tinha, onde representava a oração do povo de Deus a Deus, o incensário. Maravilhoso o incensário, coisa de Deus, né? Se você raspasse o ouro dele, por dentro era madeira de acácia. Só que era o seguinte, a parede do tabernáculo também era madeira de acácia coberta de ouro. Ou seja, é a mesma coisa, só a função que mudou. A igreja tem essa beleza, que a gente olha lá no tabernáculo e percebe como um tipo. É um tipo da igreja. Para que a igreja entenda e, através do tabernáculo, se comporte da maneira que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Porque o altar que é feito de bronze, que representa, mais uma vez, o pecado que foi aspergido, né, que foi extirpado de nós pelo Cordeiro Pascal lá fora, o altar do sacrifício está lá fora, queimando. Para que então o sangue possa entrar no tabernáculo e fazer a sua função. Agora, olha que maravilhoso isso. Da mesma maneira que isso demonstra a igreja, Jesus, quando ressuscita, a palavra de Deus fala em Hebreus que ele entra no tabernáculo eterno de Deus. Que tabernáculo eterno de Deus é esse? Aquele que Moisés viu o modelo. E chega diante do trono do Senhor, que está no santíssimo lugar, lá no céu, onde Deus se aceita com o trono, onde aqui na terra era manifestado por aquele lugar santíssimo, onde tinha a arca do concerto, e asperge o sangue da aliança, da nova aliança, o sangue dele próprio, depois da ressurreição, e abre o caminho, o véu se rasga de alto a baixo, e nós podemos entrar. Agora as funções da igreja que antes tinha aquela aura de separação, agora as funções estão abertas. Agora está tudo patente aos olhos. Agora as paredes do tabernáculo enxergam todas as funções, tudo aquilo que acontece. Agora todos nós cobertos pela glória de Deus, podemos todos nós manifestar e receber a glória de Deus na nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai para o templo, é um pouquinho diferente do tabernáculo. E eu tenho certas reticências com o templo. Por quê? Primeiro, porque Deus não pediu o templo. Né? Deixa bem claro isso para Moisés. Segundo, porque o templo não era móvel. E foi essa uma das causas que Deus falou para Davi que não era para colocar, não era para fazer templo. Ele falou assim, eu fui com o povo de lugar em lugar, de arraial em arraial. Eu viajei com o povo. Agora você quer fazer um templo para mim ficar parado no lugar? Né? Se bem que é verdade, Deus autentica o templo no começo lá do ministério de Salomão. Mas o templo foi causar problema, justamente como Deus falou que faria. E aí Deus demonstra a precariedade desses exemplos e mostra para nós que não é porque nós estamos revestidos da glória que, de novo, o valor está em nós mesmos. Tanto na epopeia do povo de Deus, que é Salmo de número 76, fala assim, e abandonou o tabernáculo que fez com eles no deserto. Está lá em Salmo 76.
em Jeremias capítulo 17, ele repete. Porque o pessoal começa a falar assim, templo do Senhor é esse, nunca seremos abalados. E Deus fala assim, vai lá, em Siló, vê o que eu fiz com aquele tabernáculo que vocês fizeram para mim. Você acha que eu não vou abandonar vocês nesse templo? E aí que chega um negócio extraordinário. Quando Deus destrói o templo, ele destrói o templo pedra por pedra. Por que ele destrói pedra por pedra? Porque agora a representação da unidade não estão mais nas tábuas, estão nas pedras. As pedras representavam a unidade do povo. Assim como depois, lá na frente, o apóstolo Pedro revela esse mistério, falando que agora nós, como pedras vivas, somos ajuntados para a construção do edifício, que se chama a igreja, que é o templo de Deus. As pedras vivas, que uma vez andaram separadas, mas agora nós temos uma pedra fundamental de esquina, que é Cristo, e nele nós somos edificados. Olha os tipos aí da igreja manifestada e demonstrada, não para destruição, mas agora para manifestação. Olha lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. E vós também, como pedras vivas, sois edificados para a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. As pedras que estavam espalhadas foram vivificadas e agora trazidas para construir um templo espiritual para Deus. A igreja, então, irmãos, é o cumprimento de um mistério que estava escondido em Deus, né? É por isso que a igreja ela se manifesta na unidade. Porque ela foi no Antigo Testamento manifestada pela unidade do povo de Deus com Deus. Ela não foi manifestada na sua solitude, na solitude de Abraão, na solitude de Moisés, na solitude de José. Ela foi todas as vezes manifestada na unidade. Abraão ganha o seu valor depois que Isaac nasce. Por quê? Porque agora se cumpre a comunhão. Percebe o que eu estou falando? Até Isaac nascer, Abraão era um homem com promessa. Depois que Isaac nasce, Abraão é um homem cuja a promessa de Deus se cumpriu. A mesma coisa acontece com Moisés. Moisés é um homem que está buscando a visão de Deus para a sua vida. Mas ele passa a viver a visão de Deus da sua vida depois que ele liberta o povo e agora vive em unidade com o povo israelita no deserto. A mesma coisa com José. José é um homem que tem sonhos, mas ele passa a viver os sonhos de Deus depois que ele se encontra de novo com seus irmãos. A revelação de Deus se manifesta na nossa unidade. É por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 44 ou 42, 46 e 47, diz assim o nosso escritor Lucas: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Ou seja, já não era mais o lugar, mas a unidade da igreja. Irmãos, ore pela unidade da igreja. Ore pela união da igreja. Trabalhe pela unidade da igreja. Trabalhe pela união da igreja. Como é que você está querendo dizer isso, pastor? Defenda os seus irmãos. Defenda a sua igreja. Defenda o seu povo. Não viva como, eu não gosto de estar junto com esse povo. Defenda o lugar onde Deus te plantou. Não defenda pelos erros. Defenda porque é na unidade que Deus manifesta a sua paz e a sua glória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo nele tenha a preeminência. Que nosso estudo não apenas enriqueça o nosso conhecimento, mas também fortaleça a nossa fé e nos inspire a buscar um relacionamento mais profundo com Deus por meio da igreja. Que possamos aguardar com esperança a volta do Senhor Jesus Cristo, conscientes de que Ele é o cumprimento de todas as promessas e o alicerce da nossa fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez?